Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos chegando ao vivo. Chamando o pessoal para vir assistir. Convidando algumas pessoas. Queria confirmar se meu áudio tá bom. Se vocês estão me ouvindo. Boa noite. Estão me ouvindo? Olá. Tá me ouvindo bem? Hoje o tema é Montessori, a filosofia Montessori. E eu vou começar a falar sobre o método em si e interligar ele com a nossa filosofia montessoriana. Oi, Pati. Oi, todo mundo. Todo mundo bem-vindo. Eu fiz algumas perguntas no story também. Oi, Wagneide. E eu vou responder no final. Queria saber se vocês têm alguma noção por onde se passa Montessori, quem foi, como que ela viveu e o que ela fazia. Alguém tem ideia por onde que se passa Montessori? Oi, Sabrina. Oi, Wagneide. Oi, mamãe. Todo mundo presente. Eu vou começar falando um pouquinho de quem foi Montessori, então, tá bom? Nenhuma ideia, né, Paty? Montessori, ela nasceu em 1870 na Itália e se formou em medicina. Foi a primeira médica italiana. Ela direcionou sua carreira para psiquiatria e ao longo da sua carreira ela se interessou por crianças com retardo mental. E foi aí que tudo na sua vida mudou e a história também da educação nesse sentido mudou. Oi, pai. Ela nasceu na Itália, sim. Ela é italiana. Logo ela percebeu que aquelas crianças que eram consideradas ineducáveis, elas respondiam com muita rapidez e entusiasmo quando elas eram estimuladas a trabalhar com trabalhos domésticos. A gente pode perceber isso com crianças na nossa casa mesmo, né? As crianças pouco se interessam por brinquedos normalmente, elas se interessam por panelas, por pratos, por colheres, talheres. Isso é vida prática e é vida real, a criança se interessa realmente por isso. E ela identificou que dessa forma as crianças exercitavam as habilidades motoras, experimentando autonomia. E isso deixava as crianças mais felizes. Essa autonomia é a ênfase do método Montessori, que é a liberdade com regras e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Quando eu falo habilidades físicas, porque o método observa o desenvolvimento cognitivo natural da criança. Então, o foco principal é sempre a criança, nunca nós. A gente não segue tabelas, a gente vai observando se a criança está se interessando por aquilo. Então, a gente vai desenvolvendo na criança habilidades físicas. Habilidades sociais, porque a criança é respeitada. Ela aprende a respeitar o próximo, ao ambiente e a si mesmo. A criança aprende pelo exemplo. Então, se ela está sendo respeitada nas suas habilidades, nas suas necessidades, ela vai acabar aprendendo o respeito também. Então, são habilidades sociais e de convívio, né, no todo. Habilidades psicológicas. O método ele se volta para a vida em comunidade e enfatiza a cooperação e a colaboração e não a competição, que é a causa de todo o mal-estar psicológico e guerras hoje atuais. Por isso que a gente identifica, por isso que Montessori é chamado para educação para a paz,
porque ela não visa a competição, ela visa a colaboração. E Maria Montessori dizia que toda competição geraria guerras. Então, se a gente quer um mundo com paz, esse é o caminho. Quando a gente aceita a autonomia da criança... Ops, caiu a luz aqui. Quando a gente aceita a autonomia da criança, aceita as suas necessidades... Travou a transmissão, pai? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok pra mim. Voltou? Todo mundo me ouvindo? Quando a gente aceita as necessidades da criança, ela se sente validada e consequentemente, ela vai agir melhor com a gente e com o todo. Então, depois que Maria Montessori, trabalhou com essas crianças com retardo mental, ela passou a estudar e realizar experiências em crianças ditas como normais. Ela fez uma observação prática através também de pesquisas acadêmicas, como ela já era médica. Depois desse interesse, ela também se formou em pedagogia, antropologia, tá tudo ok. Ok, obrigada, gente. E psicologia. E pôs essas ideias em prática na Casa Bambini, que era em italiano, Casa de Criança. Essa casa foi aberta na região pobre, no centro de Roma, para filhos de operários. O pessoal não dava muita moral, não. Então tá bom, Paty, pode ir fazer o bebê dormir, depois você assiste. Então lá foi desenvolvida essa primeira casa, que depois surgiram várias outras em outros vários lugares da Itália. Lá ela focava no aprendizado através dos sentidos e do movimento. O sucesso dessa casa tornou Montessori uma celebridade na Itália. Em 1922, quando ela estava com 52 anos, o governo a nomeou inspetora-geral das escolas da Itália. Pode deixar, vou deixar a live salva. Com a ascensão do regime fascista, em torno de 1934, já 12 anos depois dela ter sido nomeada inspetora-geral das escolas, ela saiu da Itália, mas ela continuou trabalhando na Espanha, ela foi para os Estados Unidos, foi para o que hoje é o Sri Lanka, que na época chamava Ceilão, na Índia e na Holanda. Então, o método dela é sim universal, porque ela trabalhou em vários países com várias crianças, né? E muita gente me pergunta, pode ser usado com crianças especiais? Sim, porque a gente respeita o tempo da criança, então, para todas as crianças, até porque ela começou com crianças com retardo mental. Então, dessa forma, ela foi a pioneira nesse campo pedagógico, que dava mais ênfase à autoeducação do aluno do que o papel do professor como a fonte do conhecimento. Então, é o aluno que corre atrás do conhecimento, que é o ponto mais importante do método, a possibilidade da gente enxergar a verdadeira natureza do indivíduo, para que essa natureza possa ser observada, compreendida, para que a educação se desenvolva com base na evolução da criança. Então, a gente sempre vai estar olhando para a criança. Se está na época dela fazer aquilo, é ela que vai dizer para a gente. A criança é o centro do método montessoriano. O professor tem o papel apenas de acompanhar o aprendizado e esse processo todo. O professor é apenas o guia, ele está ali só aconselhando, ele não dita e nem impõe o que a criança está na hora de aprender, o que está na hora dela fazer. O que Montessori chamava de ajuda-me a agir por mim mesmo. A gente só observa se está na hora da criança fazer aquilo, se ela tem capacidade de fazer, a gente só ajuda no momento em que a gente vê que realmente ela ainda não está apta para desenvolver aquela habilidade. Como, por exemplo, a gente dá a autonomia da criança se vestir, mas ela ainda não tem habilidade de amarrar os cadastros. Então, a gente permite que ela... a gente se permite ajudá-la. Oi, Aldália, boa noite. Então, dessa forma, a gente trabalha a autonomia
e trabalha sempre observando a criança, deixando que ela ache por si mesma. O professor, então, tem só esse papel de guia e de aconselhar. Ele fica ali só observando. O material, a princípio, ele é apresentado para a criança, para ela saber como lida com aquele material didático nas salas montessorianas. E a criança se desenvolve por si só, ela levanta, ela vai lá e vê se é do interesse dela fazer aquilo naquele momento, e por quanto tempo ela fica naquela atividade, diferente da educação tradicional, que eu vou falar um pouquinho mais abaixo. Para Montessori, a educação é uma conquista da criança, pois ela percebeu que já nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos. A gente tem essa habilidade, se foi dada as condições adequadas para a gente. Então ela observou que a criança, se a gente deixar ela no chão, ela vai por ela mesma ter a capacidade de levantar e andar. Não a gente precisa ficar insistindo naquilo. Então a criança vai aprendendo por si só. Ela valorizou o aluno e, segundo a sua visão, o potencial de aprender está dentro de cada um de nós. O objetivo da escola é a formação integral do jovem, que aí entra também em desacordo com a educação tradicional hoje. Montessori ela era uma educação chamada educação para a vida. A filosofia em si montessoriana procura desenvolver a criatividade desde a primeira infância, que são a criatividade, já tem estudos que mostram que é a habilidade principal que vai ser desejada pelos profissionais do futuro. Então, Montessori já naquela época já tinha essa visão e a criatividade é desenvolvida na criança desde a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, através da vontade de aprender, que era um conceito que ela considerava inerente de todos nós seres humanos. A gente tem essa vontade, a gente tem esse interesse em aprender. Por isso Montessori deixava que a criança buscasse por si só o conhecimento de cada área. Maria Montessori acreditava que nem a educação nem a vida deveriam ser limitadas às conquistas materiais. Essa é a parte mais linda da filosofia. Os objetivos individuais mais importantes seriam encontrar um lugar no mundo, a sua visão, a sua missão nesse mundo, a sua missão de vida. Desenvolver um trabalho gratificante e nutrir paz e densidade interior para ter capacidade de amar. Quando a gente permite que a criança desenvolva os trabalhos por si só, ela vai, claro, naquilo que ela tem mais habilidades, que ela tem mais sentimento por aquilo. Então a chance dela encontrar a sua missão de vida antes é muito maior do que num sistema tradicional onde a gente reforça aquilo que a gente é ruim ao invés de reforçar aquilo que a gente é bom. Né? Se a gente vai mal numa matéria na educação tradicional, a nossa ideia é pegar e levar para reforço, e tem que melhorar a nota, e tem que estar acima da média, e a gente reforça aquilo que a gente é ruim. No Montessori, a ideia é o contrário, a gente reforçar aquilo que a gente é bom, e aquilo que a gente é ruim, a gente só aprendeu o básico realmente, porque não é a nossa missão de vida. Porque tem coisas realmente que a gente aprende na escola que fica só ocupando espaço na nossa cachola, né? E Montessori acreditava que esses seriam os fundamentos de quaisquer comunidades pacíficas constituídas de indivíduos independentes e responsáveis. O método Montessori opõe-se aos métodos tradicionais que não respeitam, então, como a gente estava falando, as necessidades nem os mecanismos evolutivos de desenvolvimento da criança num todo. A educação tradicional, ela forma as pessoas de forma igual. Então, assim, a gente leva para a escola, faz uma prova e todos são avaliados da mesma forma. E depois a gente faz a formatura para todo mundo estar igualzinho, né? Na mesma forma. Então, é a grande diferença. Montessori visa o individualismo e entende que cada pessoa, cada indivíduo é único, tem uma habilidade de vida, cada pessoa tem uma missão de vida e isso pulsa dentro da gente e Montessori não quer que isso se perca, não quer que isso morra.
Os 3 pilares principais da educação montessoriana é o ambiente, o adulto e a criança. O ambiente e o adulto preparados. Não sou pai, mas acho que os pais não podem dar tudo que a criança quer. Aldélia, isso é outra questão que a gente pode conversar também. E foi falado até na semana passada que se relacionam algumas disciplinas, mas mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá, Aldélia? Então, os pilares são o ambiente preparado, o adulto e a criança. O ambiente preparado e o adulto preparado, eles vão enxergar, o adulto preparado vai enxergar essas necessidades na criança, deixando que o ambiente esteja preparado para a criança poder explorar de forma segura e se desenvolver de uma forma integral. Dessa forma, a gente vai ter a criança plena nesses pilares de Montessori. Um ambiente preparado, então, ele visa a liberdade da criança em explorar o ambiente. Aquele ambiente também é dela e ela vai conhecer através da exploração. Montessori, ela defendia o respeito às necessidades e interesses de cada criança, de acordo com cada estágio de desenvolvimento correspondente às faixas etárias dessa criança. Por não contrariar a natureza humana, é mais eficiente do que os métodos tradicionais. Né? Por ser um método biológico, a gente está vendo que a criança necessita daquele aprendizado naquele momento, ele é mais biológico, então ele é mais eficiente. As crianças conduzem o próprio aprendizado e ao professor só cabe acompanhar o processo, detectar um modo particular de cada um manifestar o seu potencial, porque cada criança, cada ser tem um potencial e tem uma individualidade, tem uma habilidade diferente. Então não adianta a gente cobrar igual de todos se a gente vê na vida profissional que cada um tenha o seu potencial de forma diferente, umas habilidades diferentes. Né? Eu não tenho a mesma habilidade que você. Às vezes uma pessoa tem habilidade para conversar em público e outra tem habilidade de desenvolver relatórios e é a equipe que faz o bem do todo, né? Então, não eu pegar e resolver tudo sozinho. A criança deve ser vista como... ela não deve ser vista como um pretendente adulto ou um ser incompleto, como na educação tradicional. Desde o nascimento, a criança já deve ser vista como um ser integral, um ser humano integral, o que inverte o foco da sala de aula tradicional, que é centrado no professor e não na criança. Nas escolas montessorianas, o espaço interno é cuidadosamente preparado para permitir que os alunos tenham movimentos livres, facilitando o desenvolvimento de independência e da iniciativa pessoal. Então, a criança vai, levanta por si só e desenvolve aquele trabalho, aquela atividade por si só. Assim como o ambiente, a atividade sensorial e motora desempenha função essencial, que é o quê? Dar vazão à tendência natural que as crianças já têm em tocar e manipular tudo que está ao seu alcance. Montessori defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento, do toque, que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. Quantas vezes a gente já viu que a criança chega num ambiente novo, ela quer tocar, ela quer saber se aquilo é gelado, se aquilo é quente, se aquilo cai, faz barulho, qual a sensação. Por isso que para bebês muito novos, a gente trabalha com um cesto dos tesouros, onde a gente coloca materiais de diferentes texturas para que ela possa conhecer a madeira, conhecer o metal, conhecer o plástico, o alumínio e ter esse trabalho sensorial desenvolvido. Montessori dizia que a criança ama tocar os objetos para depois poder reconhecê-los. Isso deixa as crianças mais calmas. Muitos dos exercícios desenvolvidos pela educadora, hoje utilizados de forma muito ampla na educação infantil, eles objetivavam chamar a atenção dos alunos para a propriedade dos objetos, deslocar o foco educacional do conteúdo para a forma do pensamento, como tamanho, forma, cor, textura, cheiro e barulho que faz o aprendizado em si. Eu vou mostrar mais pra frente um material que eu fiz aqui, que é Montessori,
ele é vendido, mas eu fiz com cartolina mesmo para que a gente, para mostrar para vocês. Todos os materiais criados por Montessori partem do concreto, é um material didático para o pensamento abstrato. Como a criança ela vai conhecer o triângulo, o círculo, o quadrado, não só na forma abstrata. Ela vai tocar e vai saber que aquilo é o triângulo, que aquilo é o círculo. A criança literalmente ela vê e sente através do material didático preparado o tema que será aprendido. Então, tem as fases, óbvio, de desenvolvimento, né? As turmas de Montessori, as crianças não são todas da mesma idade, elas ficam de 0 a 3 anos, depois de 3 a 6, e assim por diante, né? De 6 a 9, até para ter esse convívio social, onde os mais velhos ensinam para os mais novos. E todo o ambiente que é preparado, esse material todo preparado didático, ele tem a função de estimular e desenvolver a criança para um trabalho espontâneo. Vou mostrar para vocês como é que foi aqui. Esse material ele é vendido em madeira, mas não sei se dá para vocês verem bem. Tá vendo? Tem o círculo verde, onde ele encaixa o círculo verde. E ele toca e sabe que é um círculo e vê a cor verde e tem todo esse trabalho sensorial. Ó, o quadrado branco. Ele encaixa aqui, tá? Então, esse aqui trabalha as formas e as cores. Ó, o triângulo, o retângulo, ó, e a forma oval. Tá? Esse é um dos materiais montessorianos. Por exemplo, para a criança desenvolver a escrita, a gente trabalha com letras de lixa. A criança toca a letra de lixa para poder saber o desenho da forma da letra em si mesmo. Tá? E tem todo um processo antes disso, né? Se a criança for observada naquele primeiro momento, a gente não fica correndo, né? A gente não pega a criança de 2 anos e quer que ela aprenda a ler e escrever a qualquer custo. Existe um período sensível que Maria Montessori identificou como de 3 a 5, onde a criança aprende a ler e escrever. Porque ela tem mais facilidade nesse período de ler e escrever. Ela tem interesse por isso. Assim como o período sensível do caminhar, do andar, de 0 a 2 anos, a fala também está em torno de 2 a 4 anos. São os períodos que a criança tem mais facilidade em aprender algo. As escolas montessorianas, elas não têm lugar marcado. Diferente das escolas tradicionais que eram vistas, que Maria Montessori desprezava esse modelo de carteira, um atrás do outro, então cada um sentado certinho. Ela dizia que pareciam coleções de borboletas, cada aluno preso no seu lugar. Então, não deixava a criança se movimentar. Até a próxima. Quem entra numa sala de aula montessoriana, então vai acabar encontrando as crianças espalhadas, sozinhas, em grupos pequenos. A criança que decide se ela vai fazer uma atividade sozinha, se ela vai chamar um coleguinha para fazer essa atividade, e elas vão estar todas concentradas nos exercícios que elas vão estar desenvolvendo, porque elas escolheram aquela atividade naquele momento, porque elas se sentiram habilitadas para fazer aquilo e teve esse instinto dentro delas para correr atrás, para querer fazer essa atividade. Então, elas vão estar sempre concentradas. E os professores estão misturados no meio delas, né? Passeando, observando e ajudando em alguma situação. Não tem hora do recreio, porque não se faz diferença entre o lazer e a atividade didática. Então, se a criança quer sair, ir na área externa, tomar um ar, beber alguma coisa ou comer, ela fica à vontade de fazer isso. O sinal também do recreio não tem um intervalo, porque não atrapalha. Como aplica em casa. Eu vou falar um pouquinho mais no final. Mas assim, é uma filosofia. Então, eu vou falar mais pra frente.
Então não tem intervalo, porque justamente por isso, porque a gente prima não interferir a criança na concentração dela. Aquele negócio, a gente às vezes tem dificuldade de concentração quando é adulto, porque às vezes a gente estava na sala de aula, demorava a concentrar, quando você concentrava e gostava de uma atividade em si, tocava o sinal. E aí você tinha que ir para o intervalo e aí perdia a concentração naquele momento. Então a concentração ela é ensinada também desde pequenininho. Então os professores evitam ao máximo de estar interrompendo e assim também a gente deve fazer em casa. Dessa forma a gente deve aplicar a metodologia dentro de casa. Falar menos, procurar menos essa interação com a criança na hora que ela está concentrada em alguma atividade. A criança encontrou a sua essência, gostou daquela atividade e a gente vai lá. Ô fulaninho, o que você está fazendo? Nossa, que bonitinho que você coloriu. Não, a gente só observa, tá? Assim como os professores montessorianos, a gente só observa e deixa a criança desenvolver aquela habilidade de concentração naquele momento. Tem algumas características que a gente tem na escola montessoriana, a gente pode trazer para casa, que é um ambiente organizado e atraente. Os quartinhos que a gente vê na internet, montessorianos, que tem a caminha baixa, que tem os móveizinhos tudo na altura da criança, eles primam por isso. É um ambiente organizado e atraente. Sempre clean, assim, o mais limpo possível. A gente evitar de colocar muitos bibelôs, muitas coisas, muitos brinquedos que fazem barulho, coisas desse tipo, porque isso não ajuda na concentração da criança. É sempre voltado para a criança, então os móveis baixinhos, né? O quarto montessoriano, ele pode até ter algumas coisinhas altas, né, para enfeitar para a gente ver, mas o foco é a criança, então tudo baixinho, né? A gente não precisa de nichos enfeitados, prateleiras e muitos adesivos e muitas coisas chamativas, porque o foco é a criança e tudo está na altura da criança. E quanto mais clean, mais concentrada, a gente vai permitir que a criança fique exposta a menos poluição visual. Tem gente que acha que Montessori é marca de cama. Com certeza, acha que é marca de cama e tem que ser a cama de casinha, né? Também não, tá, gente? Montessori pode ser o colchão no chão, pode ser... Porque a ideia é desenvolver a autonomia da criança. Então, a ideia é você permitir que ela se desenvolva por si só e aí você permite, né, como a criança ainda está rastejando, que o colchão fique na altura em que ela possa entrar e sair do colchão. É diferente do berço, onde a criança precisa chorar para a gente tirar, precisa da gente. Onde eu achava... achava que era o Jefferson. Diferente do que é o berço, né? O berço, a criança fica lá e precisa, dependendo da gente, pra gente pegar, pra colocar, pra tirar. A caminha baixa já permite dar essa autonomia pra criança e deixa ela mais calma. A sala de aula montessoriana, então a gente vai ver sempre as crianças concentradas e calmas, porque elas vão estar desenvolvendo atividades que é do interesse dela. A criança vai ter, então, o direito de escolher o que ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar em grupo ou sozinha. Os mais velhos são sempre estimulados a ensinar, a colaborar uns com os outros. Os alunos têm a oportunidade de trabalharem com outros de diferentes idades, porque a Montessori falava, a gente não vive numa sociedade onde eu só convivo com gente da minha idade, a gente convive com gente de várias idades. Então, a partir desse momento, a gente, dentro da escola, já permitia que a gente trabalhasse com crianças de idades diferentes, né? Então, a criança é encorajada e disciplinada ao mesmo tempo, né? Ela aprende a conviver em sociedade, sabendo que tem regras e que tem alguns limites básicos. Aprender é o maior prêmio, então não tem recompensas, não tem reconhecimento exterior, a criança ela é motivada de forma interna, não existe prêmios ou estrelinha ou nota ou alguma coisa de comparação, de competição. Ela é analisada por si só.
sem exageros, mas é claro que a gente usa o bom senso, né? Algumas vezes a gente pode elogiar e assim a gente pode fazer em casa também. Por que a gente evita o elogio? Porque o elogio ela vai estar desenvolvendo na criança a motivação externa, né? A criança vai crescer sempre buscando a aprovação do outro e não a aprovação dela mesma. Então, a criança desenhou algo bacana, ao invés de, nossa filha, que desenho bonito, nossa, você se esforçou para fazer esse desenho, né? Eu vi que você usou várias cores, foca sempre no processo e não no final, né? Então, essa é uma das características dos professores montessorianos e que a gente pode trazer para dentro de casa como pais. Evitar o elogio vazio em si. Ah, você é muito inteligente, você é muito bonito. Não, como você estudou para determinada coisa, você se esforçou, você é uma pessoa esforçada, a gente foca no processo em si. Agora, alguns princípios básicos, então, que a gente traz para nossa casa são os planos de desenvolvimento que a Maria Montessori desenvolveu. Ela desenvolveu o desenvolvimento em algumas etapas, como a primeira infância, de 0 a 6, de 6 a 12, que é considerada a infância, de 12 a 18 a adolescência, de 18 a 24 a fase adulta, né? São o foco dela. Mas ela focou principalmente no desenvolvimento infantil. Então, de 0 a 3, a fase de exploração da criança. De 3 a 6, a fase de acomodação dos aprendizagens, onde ela costuma ser mais tranquila. Então, de 0 a 3 anos, ela chamava de mente absorvente e inconsciente. Ela considerava a mente da criança como uma esponja. Diferente da esponja que tem limite de absorção, a mente da criança não tem. A gente pode ver crianças que são educadas de forma bilíngue, quando chegam com 4 anos aproximadamente, elas já falam as 2 línguas muito bem, sem nenhum sotaque. Então, a criança não tem limite de absorção. E de 0 a 3 anos ela aprende de maneira inconsciente. Ela tá ali no ambiente, ela tá aprendendo. De 3 a 6 anos ela tem uma mente absorvente, consciente, onde ela já começa a questionar o aprendizado em si. De 0 a 6 anos, essa primeira fase, que é a primeira infância, ela busca independência física e principalmente o apelo ajude-me a fazer por mim mesma, como eu citei no exemplo, como eu citei lá em cima. Se alguém for te ajudar a fazer algo que você já sabe, essa pessoa não está te ajudando, ela está te atrapalhando. Então, a gente observa a criança nesse sentido de saber se a gente ajuda naquele momento ou se ela já pode se desenvolver, ou se ela já pode estar tendo aquela autonomia naquele momento. E aí eu uso como exemplo, por exemplo, a alimentação. A gente oferece de forma... a criança fica passiva numa forma tradicional, né? Quem não oferece... eu vou falar do BLW em outra live, mas o BLW você já permite que a criança coma por si mesma. E aí você já está desenvolvendo a autonomia dela, já deixa a criança mais tranquila. Porque ela tem a capacidade de pegar o alimento e levar à boca. Isso é trabalhar a autonomia da criança e deixa ela de forma mais tranquila, né? Nesse período da primeira infância, então, tem ocorrências de mudanças muito rápidas, né? Assim que a criança nasce, ela precisa totalmente da gente, e com 6 anos ela já está bem independente, vamos deixar entre aspas, né? Ela já consegue se vestir sozinha, ela já consegue comer sozinha, tomar banho sozinha, e a gente tem que estar sempre observando os avanços dessas habilidades da criança. De 6 a 12 anos, que é considerada a infância em si, é o período que ele é comumente subestimado. A criança tem muita criatividade, ela tem muitas ideias, ela quer expor aquilo, ela quer se comunicar com a gente, quer expor o que ela precisa, e muitas vezes a gente não deixa ela se expressar.
provavelmente a gente vai estar criando adultos com problema de autoestima, que vão achar melhor não se expor, não falar, porque a opinião não vale a pena. Nessa questão da mente absorvente, então é importante a gente oferecer dentro de casa que a criança tenha possibilidade de explorar o ambiente, conhecer, viver a vida da casa. A gente traz sempre a criança dentro de casa para a vida prática, para conviver dentro da família. A criança vai para a cozinha sim, porque a cozinha é um local onde ela pode mais explorar, só que a gente não deixa ela, né, mexer em coisas perigosas sem a nossa supervisão. A gente permite sim que ela pegue uma faca com a nossa supervisão e a gente mostra onde corta, a gente mostra onde pode segurar, para que a gente sacie essa necessidade dela de conhecer aquele objeto. Assim a gente acalma a criança, a gente evita que ela mexa em um momento que a gente não estiver perto e a gente ensina e a gente educa, né? Falando, a faca corta, filho, então você pode pegar, mostrar, olha, mostra um legumes, mostra como é que corta, aqui você pode segurar, aqui você não pode. Dessa forma você vai estar levando a criança para a vida prática, que também é trabalhado dentro das escolas montessorianas, como por exemplo, verter líquidos, a criança trabalha com uma jarra e com água. É permitido a criança ter acesso a copos de vidro, por exemplo, porque só assim que ela vai saber que o material quebra. Então ela vai ser educada a ter cuidado com isso. E deixa eu ver o que mais que falta. E é importante a gente... o que eu acho mais lindo da educação montessoriana é a gente estar desenvolvendo essa habilidade onde a criança pode encontrar a sua missão de vida. Ela vai desde cedo, a gente vai estar identificando com que ela se identifica mais, se ela gosta de desenhar, se ela gosta de pintar, se ela gosta de correr, se ela tem quais habilidades que a nossa criança tem, a gente vai estar desenvolvendo mais isso nela. Tem uma questão da neurociência que se liga muito com Montessori, que é a questão da poda neural. Ela acontece próxima dos 7 anos, é a primeira poda neural. Então, os grupos de neurônios que não são estimulados, próximo aos 7 anos, eles vão sendo eliminados e vão sendo deixados de lado. Não vão sendo mais utilizados. Por isso a importância de estimular todos os sentidos. Então, assim, a gente desenvolve a criança apresentando para ela todas as possibilidades. A gente não deixa de apresenta mais de uma vez, porque às vezes ela pode se interessar em outro momento, para que a gente evite que alguma habilidade seja podada próximo aos 7 anos, algum neurônio, algum neurotransmissor que possa estar... que ele poderia ter alguma habilidade que a gente possa estar podando futuramente. Eu perguntei se o pessoal tinha algumas dúvidas nos stories, mas acabou que deu mais de 24 horas, então não consigo trazer para cá. Mas uma foi o pessoal pediu para indicar aonde ler, aonde saber um pouco a respeito. O blog Lar Montessoriano, do Gabriel Salomão, ele é dedicadíssimo e muito estudioso de Montessori. Existem alguns cursos na internet, mas principalmente leitura de livros, e os livros dela hoje a gente encontra muito em sebo, porque praticamente não temos para encontrar em livraria. Temos alguns... Acho que o neto dela escreveu um que chama Método Montessori, que é voltado para dentro de casa, para educação domiciliar. E a outra pergunta, a moça me perguntou a partir de quantos meses, de quanto tempo que ela poderia deixar a bebê dela dormindo na cama Montessori. Desde que chega, se você tiver coragem. Brincadeiras à parte, mas eu acho que a mãe recém
recém-nascida, a mãe também, fica difícil de você pegar, abaixar e colocar a criança nessa altura de cama. Tem a questão da esterogestação também, que é outro assunto para outra live. A esterogestação, ela diz que a gestação humana, ela deveria durar 12 meses. A criança nasce de dentro da gente, mas ela continua o processo de desenvolvimento nos próximos 3 meses. Então, até ela entender que saiu do útero, demora 3 meses. Então, é importante que ela fique grudada mais próximo da mãe nesses primeiros 3 meses. Então, colocar na caminha para dormir a noite toda, eu não aconselho. Mas durante o dia você pode estar colocando, ela pode começar a explorar, ela pode começar a querer virar nesses primeiros 3 meses, mas não tem uma data, não tem um prazo, né? Assim como tudo em Montessori, ela colocou algumas tabelas, a gente tem os períodos sensíveis, onde ela fala, onde a criança tem mais facilidade em aprender algumas coisas, mas nada é definitivo. A gente visa sempre estar observando a criança. Então é isso. Tem dúvidas? A Ellen, sempre achei essas camas estranhas, justamente por pensar em como que uma mãe que acabou de ganhar o bebê, principalmente se for cesárea. Pois é, principalmente se for cesárea, né? Levantar e abaixar nessa situação não é muito fácil. Aqui em casa eu tenho desde que o Arthur nasceu, mas ele dormiu e dorme até hoje com a gente. Ele dorme na caminha dele no primeiro sono e depois ele vai para a cama da gente. Mas ele sempre dormiu próximo a nós, até por facilitar também a minha amamentação. Mas a caminha dele sempre esteve lá e a gente colocava durante o dia e ele dormia às vezes durante a sonequinha do dia. E ajuda, né? O quarto montessoriano, ele tem essa cama para facilitar a entrada e saída da criança da cama. Na hora que ela despertar, ela mesma levanta. Na hora que ela quiser deitar, ela mesma vai. É claro que isso é um processo, né? Criança acho que até os 6 anos não vai sozinha deitar. Mas aí tem um espelho no quarto Montessori, que é para a criança começar a se identificar, começar a ver os movimentos, e aí ela vai se interessar em talvez levantar. Para isso existe uma barra também, que ajuda a criança a ficar em pé. Mas sempre tudo muito claro, sem colorir muito, sem muitos enfeites, sem ursinhos de pelúcia, que é só para a criança se desenvolver por si só. Eu espero que eu tenha esclarecido. Eu falei um pouco mais sobre o método nas escolas, mas tudo isso se aplica dentro de casa. Claro, com a diferença, né, de que tem crianças com idade diferente, dependendo do caso, se for filho único, mas todas as outras questões podem ser levadas para dentro de casa, onde a gente respeita o tempo da criança, onde a gente observa, o foco é a criança, a gente fala menos, a gente observa mais, não fica se intrometendo toda hora que a criança está desenvolvendo uma atividade, para trabalhar realmente a concentração, desenvolver isso na criança. E é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, porque aqui em casa fez muito. É uma filosofia mesmo de vida, é um trabalho, é mudar o mindset da gente, de pensar, onde a gente acha que é legal aquela situação onde, né, o professor fala, pode fazer da apostila da página 5 à página 6. E aí a criança faz a página 7 e ela tá errada. E não, ela quis explorar e é isso, tá? Um beijo e até segunda-feira que vem. Sugestão de tema, vocês podem me mandar no direct. Obrigada. A gente vai melhorando. Sugestão de tema vocês podem mandar no direct. Teve uma questão muito interessante. Esse final de semana surgiu uma situação, um atendimento, onde a pessoa estava com problema com um irmão já adulto, que
está com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, e isso tudo a gente consegue minimizar os efeitos na infância. Então, se a gente puder ter adultos mais saudáveis mentalmente e a gente puder trabalhar na educação, a gente vai ter adultos melhores, a gente vai ter um mundo melhor. Então, talvez o que eu fale possa parecer isso é ilusório, não funciona aqui em casa, mas se a gente pensar no que a gente quer de objetivo para os nossos filhos, para o futuro, para o adulto que a gente está formando, então faz muito sentido. Então, vamos repensar essa forma de educar para a gente criar seres saudáveis também mentalmente, não apenas fisicamente. Tá bom? Obrigado, pai. Um beijo e até segunda que vem. Tchau! Encerra.